Não adulterarás. Bem leve hoje. Domingo foi massa, né? Que o pastor João Eduardo falou sobre o não matarás. E o que ficou marcado, eu acredito, para quem estava aqui, foi o sentido mais simples do assassinato, que é o quê? É quando você tem uma língua que é mais potente que uma pistola, e você mata, você tira a dignidade, você tira a existência das pessoas através daquilo que você é, através daquilo que você fala. E a gente sempre fala assim, não, mas eu nunca matei ninguém. Será? Nunca puxou uma arma e atirou. Mas como que é que você reaciona diante de uma discussão? Como é que você trata sua esposa, seus filhos, seus amigos de trabalho? Como que é? Então serve para a nossa análise. A gente acaba percebendo que dos mandamentos a gente descumpriu já todos, né? A gente tem outros deuses, a gente faz figura de outros deuses, a gente coloca pessoas no lugar onde Deus deve ser evidenciado, a gente coloca pessoas, a gente não honra os nossos pais, a gente faz uma porrada de coisa. E hoje o tema é muito importante, ainda mais num tempo que a gente está vivendo. Ontem eu estava com os amigos do seminário e a galera estava falando, vocês estão sabendo que tem uma nova onda agora chamada hipergraça? E eu falei, o que é isso, hipergraça? Não, é uma galera que acredita na hipergraça. Mas o que seria hipergraça? Não, é que tudo serve, tudo, pode tudo. Aí o rapaz, nem graça é, imagina hipergraça, né? Isso aí é Sodoma, né? Isso aí é Babel, isso é uma desgraça. Mas aí a gente está falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos ensinam muita coisa. Por quê? Porque os 10 mandamentos eram princípios de Deus para o povo de Israel, mas que boa parte dos princípios ali se estende para todo o Israel de Deus, né? Que é a igreja de Cristo hoje. E aí quando a gente fala de adultério, por exemplo, a primeira coisa que a gente lembra é de o cara que era casado, ou então a mulher casada, que traiu. É ou não é? Mas eu tenho que te falar que existe adultério até mesmo no namoro. Por quê? Porque adultério é quando você é infiel naquilo que você propôs. Tipo assim, eu propus, o Sincero propôs namorar com a Giovana. Se ele pisar fora aí, eu não estou dizendo só de ficar com outras pessoas, não estou falando disso. Quando a gente olha para adultério, a gente já pensa que é a infidelidade mesmo sexual, a coisa mais... Mas não é não. Se ele falar que ama ela, se ele falar que vai protegê-la, e ele não proteger, ele está adulterando. Porque o adultério é um assassinato. É você assassinar a fidelidade. Porque você se propôs algo. É ou não é? Eu propus estar com essa pessoa. Eu propus cuidar dessa pessoa. Se você não cuida, você está sendo infiel. E aí o adultério é a infidelidade. Então se você propõe a fazer algo e não faz, o que Tiago vai falar? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz. Por que não faz? Por causa de outros pecados. Negligência, omissão, preguiça, tudo pecado. Tudo isso é pecado. Então o cara nasce e aí ele tem uma pessoa ali. Existe adultério até mesmo nas relações de amizade. É ou não é? Quando você trai um amigo seu, quando você é infiel, quando você promete caminhar com ele e você deixa ele quando ele está precisando, isso é infidelidade, isso é assassinato. Você está assassinando aquela pessoa, você está tornando ela indigna da vida. Então adultério, eu coloquei aqui, é o assassinato da fidelidade. O que é fidelidade? Sim, sim, não, não. Isso é fidelidade. Eu te amo. Quando? Sempre. Vamos ver. Como que é que funciona? Disse sim, é sim. Disse não, é não.
Quando a gente vai olhar para a nossa própria vida de igreja, a gente percebe essas coisas, né? Ei, tá junto? Tô, mas não tá. Infiel. Se o cara diz que tá junto e não tá, se ele é infiel numa coisa mínima de tipo assim, ei, tu vai hoje? Vou, e eu não vai. Se o cara consegue ser infiel nisso, imagina se ele não vai casar com uma mulher e querer ter mais 30 fora ela. O que é ter 30 mulheres para quem diz que vai fazer uma coisa e não faz? Não é nada. Então a nossa predisposição de errar é para errar em tudo. Aquela pessoa que sempre está disposto a errar, eu não estou falando da nossa humanidade caída não, eu estou falando de quem tem predisposição para sempre estar errando. Ela vai errar em tudo. Vai errar na amizade, vai errar no casamento, vai errar no trabalho, vai roubar, na faculdade vai mentir, vai pegar resposta do outro, vai copiar o trabalho do outro, é infiel, é adúltero. Só vai chegar o momento que ele vai confirmar ali tudo isso. Mas a pessoa tem a predisposição de errar, de falhar sempre. E esse é o adultério. O adultério, ele não é apenas o cara foi lá, amanheceu, opa, hoje eu estou afim de ter outra mulher. Quem é que acorda e tipo assim, hoje eu quero ter outra mulher, fora a minha? Quem é que acorda assim? Não tem isso não. É um processo. Você vai, maquinando, você vai formatando ali uma ideia, e aí quando vai ver, não é? Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, que o adultério, ele começa na infidelidade de qualquer relação, na infidelidade de qualquer palavra. Toda vez que você coloca uma palavra e não cumpre, você está sendo infiel. Isso quer dizer que muito provável você não consegue ser fiel às coisas que você propõe. Porém, o ápice do adultério, e agora a gente vai compreender realmente aquilo que a gente sempre ouviu como adultério. O ápice do adultério é a relação, é o âmbito sexual, né? E o adultério, ele começa por onde? Ele começa na cobiça, no olhar impróprio. Jesus vai falar que o cara que olha para uma mulher que não é dele, sem o desejo, com o desejo impróprio, impuro, ele já adulterou. Porque ele já olhou ali, primeiro ele cobiçou, ele olhou, cobiçou, e aí ele já começou a maquinar o que pode acontecer. Então, Mateus 5, do 27 ao 29, vai falar o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Isso Jesus falando dos mandamentos. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Quem foi que já ouviu aquele ditado assim, não, mas olhar não arranca pedaço? Que isso, só olhei. Não, mas foi só uma olhadinha de leve. Isso daí é a maior falácia que existe. É a maior falácia. Não, olhar não arranca pedaço. Aí o cara olhou, aí fica, meu Deus, eu quero olhar de novo. Arrancou não, né? Arrancou a vida do cara já ali. Já arrancou todo o aspecto da santidade do cara, porque o cara já está querendo se inclinar novamente. Então esse papo de não, mas olhar não arranca pedaço, é balela. E o que Jesus vai falar aqui? Eu, porém, lhe digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Por quê? Porque o adultério não é a finalização do pecado.
É todo o processo. É de onde começa. E onde é que começa? No olhar, na cobiça. Olhou, cobiçou, pronto, começou o adultério. Agora, como é que você lida com o processo disso? E aí, olhou, cobiçou, vai fazer o que agora? Vai cair para dentro? Como é que é? Aí Jesus vem e diz assim, ó: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranca e joga fora. Simples. Jesus está querendo dizer realmente que quando você olhar para uma mulher e pecar ali, cobiçar, é você arrancar o olho fora? Realmente? Ficar mutilado? É isso que Jesus está falando? Não. Mas Jesus coloca essa forma pesada, que é para você compreender o que ele está querendo dizer. O que Jesus está querendo dizer? Meu irmão, se o seu olho te faz... Se o teu olho te faz pecar, se aqueles amigos que você anda te faz pecar, joga fora, cara. Vai andar com os crentes mesmo. Se esse lugar que você anda vai te levar a olhar para outras mulheres, se esse lugar que você anda, se essa galera que você anda só te leva para o buraco, sai fora, sai correndo desesperadamente. É isso que Jesus está dizendo. Só que a gente entenderia se Jesus falasse isso? Não, até porque a gente faz isso. Não, mas aquele cara é muito legal, velho. Ele só fica me incentivando a eu trair minha esposa, mas ele é muito legal, mano. Não consigo deixar de ser amigo dele. Pronto. É o seu olho que peca ali o dia todo e que você não consegue arrancar. Então por isso que Jesus é violento. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Simples. Arranca e joga fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. É muito melhor que você caminhe com os crentes, os chatos, que para você é chato, que só fala de assuntos espirituais, que é tudo muito certinho. É muito melhor você andar com essas pessoas, já que você não tem a intimidade, a identidade firmada em Cristo, e que qualquer mulherzinha que passa você quer. Qualquer homem que passa você quer. É melhor. É melhor que você caminhe do lado mais fácil, que para você pode parecer difícil, mas é o lado que vai te levar para a santidade. Isso é o que é. Mas a gente não quer, sabe por quê? Porque o maior problema da nossa vida é de adoração. O maior problema do cristão é problema de adoração. A gente fala muito em adoração, só que esse é o maior problema nosso. Por quê? Porque a gente troca tudo por causa das nossas vontades, por causa dos nossos desejos. Não, é melhor isso aqui. Tá com os meus irmãos? Não, é melhor estar aqui com essa galera aqui. Entendeu? O nosso problema é adoração, é o foco da adoração. A gente sempre deixa aquilo que é essencial, aquilo que nos traz vida, a gente deixa para lá. Aí depois, não, é porque eu estou mal, não sei o que e tal. Meu irmão, está aqui, está aqui o caminho, está aqui. Mas você quer isso. Eu estou falando, está aqui o caminho, mas a pessoa quer isso. Aí depois vai dizer, não, a igreja me expulsou. Qual que é a orientação da Bíblia para a disciplina? O cara pecou, o cara chega e fala, olha irmão, você pecou, você se arrepende? Não, não me arrependo. Certo. Chama outra pessoa. Olha, tá eu e ele agora. Se arrepende? Não. Certo. Chama outra pessoa. Tem 3 agora. Se arrepende? Não, não me arrependo. Pronto. Não posso te considerar mais um irmão. Ah, mas a igreja me expulsou. Irmão, ou a gente crê na Bíblia ou não crê. Depois a gente vai ouvir um monte de histórias por aí. Não, mas é porque a igreja foi cruel com o cara, expulsou o cara. Vai ouvir a história primeiro, não fica compactuando de historinha não. A igreja faz isso mesmo, é acostumado a fazer. Vai ouvir a história. Vai saber quem é o cara. Vai saber quem é o indivíduo. Vai saber o que ele faz. Vai saber no que ele soma na congregação. E vai saber no que ele divide a congregação. Não, mas a igreja é porque é má. Está entendendo?
Não, a igreja é disciplina. A igreja é muito dura. Claro, a gente quer viver, achando que está no paraíso, que tudo pode. É a hipergraça, né? Como falaram. A hipergraça pode tudo. Que isso, eu sou livre. Cara, você é livre, mas a sua liberdade, ela acaba quando você atrapalha a liberdade do outro. A sua liberdade, ela tem prazo de espaço, geográfico. Ela tem prazo. Pensa que você é livre, igual Giovanna, no balé. Não. Quando você atrapalha a caminhada do seu irmão, você não está sendo livre não, você está sendo escravo. Escravo. Então, analise as suas amizades. Analise quem são os seus amigos, as pessoas que você caminha todo dia. São pessoas legais? São, legal. O que elas acrescentam na sua caminhada com Deus? Nada. Joga fora, brother. Se você não consegue ser luz, se você está sendo influenciado, joga fora. Eu te diria que é muito melhor que você influencie, que você caminhe junto ali e modifique a situação do cara. Se o cara que está o tempo todo ali, mano, tem que pegar as bichinhas mesmo, tem que pegar as bichinhas. Né? Aqueles caras que acham que é homem. Tem que pegar as bichinhas. Dá vontade de olhar para o cara. Meu Deus do céu, um cara desse, mano. É um otário. É um otário, mano. Você fiquei. Otário. Entendeu? É um otário. E a gente anda com os otários por quê? Porque a gente quer ser o bichão. Aí depois tá lá, afundado, precisando da comunidade de fé. Entendeu? Então analise quem são os seus amigos. Analise com quem você anda. Analise quem são as suas referências. Isso pode modificar positivamente ou negativamente a sua caminhada com Deus. Amém? Glórias. Chúrias, anda lá. Então o adultério sexual, ele começa na cobiça, no olhar. E depois ele vai para a mente e para o coração. E eu queria que você abrisse aí Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. O mundo moderno, sempre fala assim, não, siga seu coração. Siga, eu te digo, siga. Você vê a merda que vai dar. Não, mas é porque a filosofia fala que nós precisamos seguir o nosso coração. Segue o seu instinto. Segue bem direitinho, pra você ver um negócio. E Jeremias está alertando aqui, enganoso é o coração. O que é enganoso? É algo que te engana, que te destrói, que te convence do errado. Pronto, esse é o coração. Enganoso é o coração. Só que ele é tão enganoso de um jeito que Jeremias vai dizer que ele é mais do que todas as coisas. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Tudo que você puder imaginar que possa ser enganoso, pronto, o coração é mais enganoso do que tudo isso. E desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então o adultério, ele começa quando você olha, você cobiça, você traz isso para a mente, você fica pensando, você fica naquela luta, que às vezes nem é a luta porque você se rendeu, então nem é a luta, né? Você não está nem mais lutando, você está só vivendo ali o ataque. Então está na mente, vai para o seu coração. Aí quando vai para o coração, você fala, agora eu vou ter que decidir. Através do meu coração. Aí pronto. O que vai acontecer? Você vai finalizar. Você vai finalizar. Porque quando Deus, o Espírito Santo, quer te convencer, Ele não vai tocar no seu coração apenas. Ele vai modificar toda a sua estrutura emocional, toda a sua estrutura. Vai mexer na sua mente, vai mexer no seu coração, vai mexer no seu hábito, vai mexer em tudo.
Vai mexer em tudo. Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não se pode decidir nada na vida de acordo com aquilo que o seu coração sente. Não, mas eu estou com o coração em paz em relação a isso. Problema. Pode ser que Deus te falando algo, o seu coração posteriormente fique em paz. Mas você não pode decidir nada a partir da paz que está no seu coração, não. Não pode. Quando Deus quer te falar algo, Ele te fala através da palavra. Deus fala através de outras coisas? Fala também. Fala. Mas Ele, fala na palavra. Primeiramente. E depois Ele vai te dando, alguns sinais que se complementam com aquilo que a palavra falou. Então, o adultério começa na cobiça, no olhar, vai para a mente e para o coração. E qual que é o problema? Qual que é a resolução disso aqui? Paulo vai falar em Efésios 4:23 o seguinte: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Se você renovar a sua mente, assim como Paulo vai falar lá em Romanos, você ter a mente renovada, transformada, tudo o restante vai ser transformado, vai ser renovado. Então, aquilo que você pensa vai para o coração. Se você pensa coisas más, as coisas más vão para o seu coração. Se você pensa coisas boas, as coisas boas vão para o seu coração. Então, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Por quê? Porque nós tendo a mente renovada e o coração, nós vamos conseguir agradar ao Senhor. Tudo que nós fazemos na vida é para quê? Para agradar ao Senhor. Não é para agradar o nosso irmão. Por isso que a gente sempre fala, você não casa por causa de você mesmo. Você casa em primeiro lugar porque você adora a Deus, e em segundo lugar porque você quer ser algo para alguém, né? O casamento é exatamente isso, é você sair de você mesmo. Se você quisesse viver uma vida independente, você não casaria. Você serve a você mesmo e está tudo certo. Mas quando nós casamos, nós entramos em uma missão. Eu sempre falo, o amor não é um sentimento, o amor é uma responsabilidade. O amor é uma missão. Ah, mas eu não quero essa missão. Não tem como não. Você nasceu com a missão. O amor é uma missão, é uma responsabilidade. O amor não acaba. A Bíblia, quando ela vai personificar o amor, assim como a Denise falou, eu amo esse texto, capítulo 13 de 1 Coríntios, porque ele começa falando da igreja que achava que era espiritual demais, mas que não servia, mas não servia em amor, não tinha amor naquilo que fazia. E aí depois, na metade do capítulo, Paulo vai explicar, vai colocar em forma humana o que é o amor. E aí ele coloca lá, Cristo. Se Cristo é o amor, se nele habita toda a existência do amor, o amor não acaba. Então o amor não é um sentimento. Ah, mas é porque eu terminei meu casamento porque eu não o amo mais. Você nunca amou. Nunca amou. Você no máximo foi apaixonado, gostava da companhia, né? Que é um outro problema. A gente quer arrumar uma pessoa para namorar, para casar, porque a gente gosta da companhia. Vai no Facebook, adiciona uma pessoa, no Instagram, vira amigo. E aí você tem uma boa companhia. Mas um casamento, um relacionamento, é quando você sai de você mesmo. Pronto, agora eu não quero mais viver para mim mesmo. Por que a gente erra? Porque a gente fala assim, estou cansado da solidão, eu preciso de alguém. Está errado já. Já começou errado. Não é bem por aí não. É tipo assim, eu estou cansado de servir a mim mesmo, agora eu quero servir outra pessoa. Então eu vou me casar. Agora eu estou cansado de dar minha vida por mim mesmo, agora eu preciso dar minha vida por outra pessoa. Eu preciso me sacrificar por outra pessoa agora, e não mais por mim mesmo. Casamento é isso. Agora se você entra numa casa,
Oi. Se você entra numa casa, coloca uma mulher, coloca um homem dentro de uma casa, está disposto ali a viver uma vida e quer viver a sua própria vontade, isso pode ser chamado de qualquer coisa, menos de casamento. Diga que vocês são amigos. Aliás, diga que a outra pessoa é sua escrava, é melhor. É minha escrava aí, ó. Entendeu? Mas casamento, relacionamento, não é isso. Ah, mas eu não concordo. Te vira com Deus, com a Bíblia, te vira com qualquer coisa. A gente não está aqui para concordar ou discordar do que a Bíblia fala. A gente pode discordar um do outro, de opiniões, né? Opiniões pessoais, particulares. Mas a Bíblia está aqui. Se a gente decidiu caminhar com Cristo, a Bíblia está aqui. É a partir daqui que a gente compreende as coisas. E não a partir de uma cultura familiar, não a partir de uma sociedade, não. A gente não observa a vida a partir do aspecto social. A gente observa a vida a partir do aspecto do Evangelho. E o Evangelho é que se casou homem, beleza. Agora a sua função é a de Cristo. Como é? Amar a noiva, se sacrificar por ela, morrer por ela. Caso contrário, não tem como. Por isso que eu estou dizendo, existem adultérios, divórcios, que acontecem no namoro. No namoro. O cara está namorando, já está adulterando, já está sendo infiel, já está trocando aquilo que ele, já está descumprindo aquilo que ele se colocou ali. Entendeu? Então, o adultério começa aonde? Na cobiça, depois na mente e no coração. E na negligência. Também na negligência. Eu queria que você abrisse agora em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. A gente vai ver uma história muito interessante. Alguém me dá uma água aí, por favor. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Todo mundo achou? 2 Samuel 11, 1. Fala o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Vamos fazer uma pequena observação nesse texto aqui agora. Obrigado, viu? Vamos fazer uma observação disso que a gente acabou de ler. O texto começa dizendo: decorrido um ano, tempo em que os reis saíam para a guerra. O que a gente vê aqui? Uma época do ano que está entre o inverno e a colheita. Existia a primavera. Então o que acontecia? Na época do inverno chovia, né? E quem plantava, esse era o momento. E aí entre o inverno e o tempo da colheita, tinha a primavera. Então na primavera, os caras tinham que fazer, que era o quê? Recolher tudo que eles plantaram, eles tinham muita demanda. Nesse intervalo, existia um tempo que eles não faziam nada. E aí o que eles faziam nesse tempo? Iam para a guerra. Então o texto fala, decorrido um ano, tempo em que os reis saíam para a guerra. Olha só, os reis saíam para a guerra. Aí continua falando: Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Primeiro problema: a época era a época de guerra. Davi era o quê? Um rei. O texto está dizendo que Davi enviou Joabe, mandou outro no lugar dele. Mandou Joabe, que era seu sobrinho, que também era chefe dos soldados lá, seus oficiais e todo Israel. Ou seja, Davi mandou todo mundo, todo o exército, mandou para a guerra.
né? Aí deu merda, por quê? Porque os caras foram, destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. E o final do versículo fala: mas Davi ficou em Jerusalém. O que a gente vê aqui? Negligência de um rei. A negligência de um rei. Onde que era para Davi estar? Na guerra. Não foi. Ainda mandou outros no seu lugar. Problema gigantesco aqui. Por que a gente está falando desse texto se a gente está falando de divórcio? Vamos continuar lendo o texto. O versículo 2 ao 4 fala o seguinte: isso enquanto Joabe e os oficiais e todo Israel foram para a guerra e Davi ficou. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Onde foi que o pecado de Davi começou? Na negligência. O famoso estava num lugar que não era para estar. Era para estar na guerra, não foi. Todo mundo foi, ele ficou só. Estava dando um rolê no palácio. Viu uma mulher, olhou, cobiçou, levou para a mente e para o coração. Porque qual é a mentalidade do adorador? Viu? Misericórdia. Sai fora, Satanás. Mas Davi não. Davi olhou e... opa! Davi estava vendo uma mulher tomando banho. E o problema fica ainda maior. Porque ele vai perguntar quem é aquela mulher. E o texto é muito fiel quando vai dizer, passa a ficha criminal ali da mulher, né? Olha, ela é filha do fulano e esposa do ciclano. Ou seja, Davi já sabia que a mulher era casada. O texto não coloca aqui, mas vamos tentar entrar no texto assim, observar, imaginar aqui. Imagine se fosse você. Ei, quem é a bichinha lá? Não, mãe, ela é casada. Eita, beleza. Davi foi tipo assim, ó. Manda lá trazer. Friamente. Você percebe que a fala da galera é o seguinte, olha, ela é a Betsaba ali, e ela é filha do cara ali, fulano, e esposa do outro. Que os dois, tanto o pai como o esposo, eram ali do exército dele, de Davi, eram mandados dele, subordinados. E aí o texto vai dizer que Davi manda chamar a mulher e se deita com ela. Então Davi cobiça, Davi maquina na mente e no coração, ao tentar descobrir quem era. Porque quando ele olhou, ele poderia parar ali, né? Ele poderia ter cobiçado, percebido que tinha cobiçado e saído fora. Mas não, ele olhou, cobiçou, levou para a mente e para o coração, porque ele foi querer saber quem era ainda. Então ele se interessou por aquilo. Ele se interessou. E aí depois, os caras falam quem era, e ele ainda assim faz aquilo que estava na mente e no coração dele. Davi tem consciência que Batseba era casada, mas isso não modificou aquilo que ele tinha colocado na mente e no coração. Pecou. Então a omissão, Davi foi negligente, porque era para estar num lugar e não estava, e foi omisso. E aí a omissão e a negligência de responsabilidades podem nos levar a buracos ainda mais fundos. Davi vivia debaixo da lei mosaica. E o que ele fez foi tanto com
contrário à lei mosaica, adultério na lei mosaica era batata, filho, pena de morte. Quando ele descumpriu a lei do que ele vivia, e ele descumpriu a lei de Deus. E aí quando a gente fala de Davi descumprindo a lei mosaica e a lei de Deus, eu me lembro muito do texto de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11. Abra aí para a gente ler. É o famoso texto da mulher que foi surpreendida em adultério. João 8, do 1 ao 11, fala o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-o ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Mesma coisa aqui, ó. Os fariseus estão ali tentando colocar Jesus no estreito, como diz, né, os irmãos, colocar Jesus no estreito. Por quê? Porque aquela mulher, ela estava descumprindo uma lei mosaica, a lei mosaica, mas ela não estava descumprindo nenhuma lei da sociedade que ela vivia. Era como se a gente chegasse e falasse assim: Ei, fulano tá traindo a esposa dele, mas tem que matar. Aí você pergunta assim: mas existe alguma lei no nosso país que fale que uma pessoa que trai a mulher, uma mulher que trai o esposo, um adúltero, ele tem que morrer? Existe? Não, não existe. Então foi essa a resposta de Jesus para os fariseus. Tipo assim: quem é de vocês que não peca? Se existir alguém que não peca, que joga a primeira pedra. Jesus estava querendo dizer: olha, não existe lei social, civil, para condenar essa mulher. Não existe. Os caras queriam que Jesus condenasse a mulher por uma lei na qual eles não estavam debaixo. Jesus não está debaixo da lei de Moisés. Não existia lei civil ali para condenar aquela mulher. Não existia. Era somente a lei mosaica, que os fariseus estavam querendo condenar a mulher por causa da lei mosaica. E aí Jesus vai, tem que condenar. Jesus: espera aí, gente, quem é de vocês que não peca? Se tem alguém que não peca aí, se acusa. E aí todos foram embora. E aí Jesus fala: não ficou ninguém? Ficou não, Jesus. Aí Jesus pega e diz: também eu não a condeno. A gente precisa ter muita atenção para isso, porque existe uma galera por aí falando: não, mas Jesus nem condenou a mulher, ó. Viu? Para Jesus não tinha problema não. Jesus soube lidar ali com o problema. Gente, não é bem por aí. O que Jesus está dizendo é: também eu não a condeno. Eu não tenho razões, não existem leis civis para que eu te condene. Porém, vá e não peques mais.
Jesus está fazendo um paralelo da lei civil com os princípios de Deus. Olha, civilmente eu não posso te condenar, mas diante dos princípios de Deus, eu tenho que te falar uma coisa: vá. Você está liberta dessa lei aqui que não pode te aprisionar, mas não peques mais. Jesus, ele não fala assim, ó, vá e se possível não peque. Jesus está falando, vá e não peques mais. Não faça mais isso. Por quê? Porque aquilo é uma ofensa a Deus. A gente tem aprendido no discipulado, né? Merchandising aqui no discipulado. A gente tem falado sobre Cristo, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre o perdão de pecados. E por que é Deus que nos perdoa? Porque a nossa ofensa é contra Ele. Então, somente Ele pode nos perdoar. Somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque o nosso pecado foi contra Ele. É uma ofensa contra Ele. Por isso que Jesus está falando, vai e não peques mais. Por quê? Porque isso é uma ofensa a Deus, ao Deus que te criou. Você é uma adúltera, você está ofendendo a Deus, porque Ele te criou para boas obras. Para boas obras. Entendeu? Então eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios 6, 15. 1 Coríntios 6, 15, do 15 ao 20, a gente vai ler, para a gente compreender o porquê que nós não podemos adulterar. 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Todo mundo achou? 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, fala o seguinte: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês entenderam agora por que nós não fomos criados para adulterar? Por que nós não fomos criados para adulterar? Porque o nosso corpo não é nosso, não pertence a nós. O nosso corpo pertence a Cristo. O seu corpo aí, Yas, bonitão aí, ó, precisando de uma academia, não é seu, é de Cristo. Em primeiro lugar, é de Cristo. Em segundo lugar, é da sua esposa. Nunca, jamais é seu. Por que a masturbação é pecado? Por que a masturbação é pecado? Você sabe? Porque você está usufruindo do que não é seu. O seu corpo não é seu, é de Cristo. E depois da sua esposa ou do seu esposo. Então, se você está usufruindo do que não é seu, você está sendo infiel. Você está roubando. Sabia? Sabia que quando você se masturba, você está roubando o prazer que é da sua esposa. Sabia disso? Não é seu. Não é seu. O seu corpo não pertence a você, é de Cristo.
Por quê? Porque nós somos o templo e a morada. O nosso corpo pertence a Cristo e não a nós. E por que Paulo vai dizer que quando você peca no corpo, quando você peca sexualmente, você está ele está colocando aqui, gente, vamos entender, ele não está querendo dizer que a imoralidade sexual é um pecado maior que os outros, mas ele está querendo dizer que a mentalidade da imoralidade sexual faz com que você tenha consequências ainda maiores. Ainda maiores. Ele fala, qualquer pecado é fora do corpo, mas a imoralidade sexual é um pecado no corpo. E por que é pesado? Porque o seu corpo não é seu. É por isso que é pesado. Porque o seu corpo, esse corpo que está emprestado para você, não é seu, é de Cristo. Ah, mas eu sou independente. De quê? De quê? Nós pertencemos a Cristo. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa mentalidade, tudo que nós somos pertence a Cristo. Pertence a Cristo. Quando Jesus morre, quando o Espírito Santo vem, Jesus disse que o Espírito Santo seria o Consolador. E também ele fala que o Espírito Santo nos dá a capacidade de lutarmos contra o pecado. Então não vem com o papinho de não, eu fui, é porque sabe, né? Adão gritou aqui, ó. Ah, porque sabe, né? Humanidade caída, né, Tiagão? Poxa vida. É, né? Não. Não joga não a responsabilidade pro diabo, não. A responsabilidade é sua. É nossa. A responsabilidade da fidelidade é nossa. É minha. Eu firmei o compromisso com os meus irmãos, eu firmei o compromisso com a minha esposa, eu firmei o compromisso com a igreja, eu firmei o compromisso com... Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel. Não é para agradar os meus irmãos. Eu vou ser fiel à minha esposa porque eu amo a Deus. Eu vou ser fiel à minha esposa porque eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não é só em espírito não, é em verdade. É por isso. Então a gente tem que parar com esse papinho, não, pequei de não sei o que, tá. É luta diária. A gente tem que lutar todos os dias. Só você aí, Deus sabe qual que é a sua luta. Tem gente que gosta de roubar as coisas dos outros. Nem precisa, mas gosta de roubar. E luta com isso. Tem gente que gosta de olhar para a mulher dos outros. Tem gente que gosta de dar psiu para as mulheres que passam na rua. Tem mulher que gosta de mandar mensagem para outros homens. Só você sabe qual que é a sua luta. Só você sabe qual que é. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai vencer essa luta. Coach, amém, glórias. Você vai vencer essa luta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Você não está sozinho. O Espírito Santo não sai. Vou dar uma volta ali, enquanto isso, ó, pode ser que você tenha a liberdade para pecar. Não. O Espírito Santo faz morada em você. Ele habita. É a casa permanente de Deus, do Espírito Santo. Então você tem um ajudador. Você tem um conselheiro. Você tem quem te console, quem te ajude. Entendeu? Mas a maior razão de todas para a gente viver em santidade, em fidelidade, não é para agradar as pessoas. Não é. É para agradar a Deus. É em adoração a Deus que eu me caso. É em adoração a Deus que eu me mantenho fiel à minha esposa. É em adoração a Deus que eu cumpro as palavras que eu falo. É em adoração a Deus. Não é para impressionar o pastor, impressionar o líder. Não é nada disso. Não é nada disso. É para glorificar a Deus com as nossas atitudes.
Jesus morreu numa cruz para nos salvar de todos os nossos pecados, todos. Não foi para alguns, você ainda vai estar escravizado e vai lutar a vida toda e não vai conseguir. Não, Jesus morreu para nos libertar de todos os pecados, para pagar todos os nossos pecados, todos. Os que a gente já pecou, os que a gente ainda vai pecar, já está pago. Mas a mentalidade é: o Espírito mora em mim e eu preciso vencer.